desse jeito, a gente vai dar carona aos candidatos que pretendem concorrer à Prefeitura de Manaus na Kombi do Alozão, como já é tradição. Estamos ao vivo direto da Orla da Manaus Moderna, ponto de partida para uma viagem pela cidade de Manaus de aproximadamente 1h30. É uma viagem muito bacana, onde nós teremos a oportunidade de sentir ali, com o calor, com o trânsito, com as dificuldades, quais são os principais desafios e assim ouvir de cada candidato quais propostas eles têm para solucionar tantos problemas, né? É bacana esse ponto de partida e o nosso primeiro convidado que aceitou o desafio de carona com o Alozão é o Wilker Barreto do Mobiliza, que já está aqui com a gente, pronto para essa carona. Tudo bem, candidato? Obrigado pelo convite, parabenizo a TV A Crítica por permitir que a população possa, nesses 40 dias que antecede a eleição, escolher com maturidade o próximo prefeito, que eu espero que seja o 33. Deixa eu fazer aqui as honras da casa, abrir a porta da Kombi do Alozão para o senhor. Porque a partir de agora, meus amigos, é ao vivo que a gente vai rodar um bocado pela cidade de Manaus. Me permitam aqui, olha, apresentar a equipe de bastidores, equipe que acompanha o candidato, equipe que acompanha o Alozão, Helena, querida sempre, né, Helena? Adriele também do Alozão e o Márcio Souza comandando imagens. Tem o Mário Marcelo também, que está lá do alto, que vai estar embaixo também dando apoio nas imagens. Ali também, olha, a gente vê o Marconi, o Andrew, toda a equipe pronta para levar até você muitos esclarecimentos e muita informação a partir de agora, ao vivo, aqui do lado de dentro, ó, da nossa Kombi, a Kombi do Alozão, como é comum a gente fazer bem perto das comunidades, bem pertinho de você. E você também participa no YouTube da Crítica a partir de agora ao vivo. Sua participação é muito bem-vinda no nosso chat. Vou pedir a gentileza da equipe de produção para colocar o nosso cronômetro na tela. Cronômetro na tela, vou até buzinar aqui, ó. Tá funcionando, que tá uma beleza aqui a buzina da Kombi do Alozão. Então, cronômetro na tela para a gente começar a nossa viagem pela cidade de Manaus, ponto de partida. Orla do Rio Negro, Orla da Manaus Moderna, um grande desafio. Candidato, seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite da Crítica. Minha primeira pergunta para o senhor é uma pergunta que eu sempre costumo fazer, é meio que praxe, né? Por que concorrer à Prefeitura de Manaus nestas eleições? O que o habilita nesse instante a concorrer a essa vaga tão disputada neste ano eleitoral? Amaral, obrigado mais uma vez, reitero o convite. E meu compromisso com Manaus é primeiramente o meu gostar. Sou manauara, sou filho desta terra, minha família daqui, meus filhos nasceram aqui. Manaus está mal cuidada, Amaral, Manaus está jogada. Nós estamos saindo aqui da Manaus Moderna, a gente percebe uma Manaus Moderna suja, abandonada, com a total ausência da prefeitura. Eu quero poder devolver a prosperidade para Manaus. Eu tenho a capacidade técnica. Um abraço, irmão! Eu tenho a capacidade técnica necessária e o preparo para que Manaus possa ser uma cidade pujante. Me entristeço quando eu vejo a Manaus Moderna nesse estado de lixo, de abandono. Aqui o prefeito de Manaus não vem há muito tempo. A prefeitura está ausente daqui. E eu quero ter uma oportunidade, Amaral, de poder administrar minha cidade, de devolver para ela e retribuir tudo que ela já me deu. Fui presidente da Câmara, vereador, certo? Deputado estadual por 2 mandatos, e eu espero poder devolver isso com muito suor, muito trabalho, e em 4 anos devolver uma cidade bem melhor do que eu vou receber. O que o senhor acha que é fundamental nessa área do centro? O que é importante, o que é fundamental nessa área aqui do centro de Manaus para trazer mais organização? Olha, primeiramente devolver a vida. Se nós passarmos aqui agora no centro, vamos ver muita placa de vende-se e aluga-se. O centro morreu. O centro comercial da principal capital do norte morreu, Amaral. Nós vamos fazer um pacote que inclui um pacote de salvamento do comércio, incentivos de impostos municipais, abertura de linhas de crédito através do Banco Empreendedor, porque quem gera riqueza é você, empresário, micro, pequeno e médio empresário. Nós vamos trabalhar a questão, Amaral, da segurança. A segurança hoje é um problema sério no centro da cidade. Está todo mundo buscando aqui, falando de guarda municipal. Fico feliz que os candidatos estão copiando o meu plano de governo, porque eu fui o primeiro candidato
pré-candidato a dizer que nós vamos contratar 1000 guardas municipais, mas eu primeiro vou encontrar o dinheiro, vou encontrar os recursos. Eu quero falar para você que me assiste que hoje, o morador de rua que se encontra hoje no centro, ele é fruto de uma questão social, Amaral. O desemprego e a miséria estão tomando conta do nosso centro, do nosso povo. A pessoa que está em vulnerabilidade social está vindo para cá porque o dinheiro parou de circular em Manaus. Nós vamos devolver a vida para o centro. Devolver vida para o centro é devolver a atividade comercial. Mas para isso nós temos que ter uma gestão que encontre o dinheiro, uma gestão que economize o seu dinheiro. Manaus hoje é uma cidade de 10 bilhões de reais por ano, mano. E para onde está indo esse recurso? Sabe o que eu acho interessante? É que quando o senhor fala de política social, população em situação de rua, a questão econômica, a gente também acaba vindo para uma questão que é muito latente, que envolve a prefeitura indiretamente. Mas eu vejo que dentro do programa de governo do senhor também há algo relacionado à segurança pública, embora não seja uma obrigação constitucional da prefeitura. Como o senhor pretende associar a guarda municipal, a segurança pública de maneira geral, com a política social para retirar pessoas de rua, ao mesmo tempo em que o senhor fala de potencializar a economia? Olha, porque é uma mistura. Perfeito. Quando eu gero emprego e renda, eu estou potencializando, eu estou evitando a formação de mais moradores de rua. Como a guarda municipal, e eu quero chamar no primeiro ano 1000 guardas municipais, mas eu preciso de um ano. Por que um ano, Amaral? 6 meses para concurso, 6 meses para treinamento. Paralelo a isso, eu vou fazer o maior pacote de enxugamento da máquina. Hoje Manaus está doente. As suas finanças estão doentes. Quando eu encontro o recurso... Enxugar a máquina diz respeito a cortes. Corte, por exemplo, as gorduras da folha, o desperdício que hoje existe no asfalto, no cimento, no meio-fio, o controle da merenda escolar, o controle da farmácia e do remédio. Se nós não combatermos o desperdício que hoje tem dentro da prefeitura, como é que eu vou encontrar dinheiro para chamar 1000 guardas municipais? Como é que eu vou criar o banco empreendedor? Eu estou falando tudo isso, mas paralelo a isso, eu vou implementar a gestão. E para implementar a gestão tem que ter currículo. Eu sou doutor em administração, sou mestre em meio ambiente, sou economista. Eu sei o que fazer para devolver a saúde financeira de uma prefeitura e atacar uma problemática social hoje que flagela o centro. O empresário não tem linha de crédito. Se não tem linha de crédito, como é que potencializa o seu negócio? Se não potencializa o seu negócio, como é que gera emprego? Isso não é só para o centro, não. Eu estou falando também para você da Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, que tem comércios fortes. E a prefeitura também vai ter um olhar diferenciado nos licenciamentos de obra, no licenciamento de negócio. Hoje, para abrir, Amaral, um negócio em Manaus é uma luta. Você passa um ano e não abre um negócio. Então, nós vamos atacar a segurança pública no centro, não assumindo o papel da PM. Mas é inegável que nessa praça aqui agora, aqui ó, em frente ao estadual, se nós tivermos 2 guardas municipais armados... Está passando aqui em frente à Praça Eleodoro Balbi, né? Em frente ao estadual. A praça conhecida como Praça da Polícia. 2 guardas municipais aqui, não passa a sensação de segurança? Armados devidamente? Nós vamos agora entrar no Eduardo Ribeiro. Esse patrulhamento da Eduardo Ribeiro é nosso. Eu vou fazer uma volta aqui na praça, já que o senhor citou a praça, citou a Guarda Municipal, acho que vale muito para o telespectador e para o seu comentário, inclusive, como candidato. O senhor tem a tranquilidade para intervir quando necessário, se quiser parar, a gente também pode parar. Eu me disponho também à sua disposição aqui para que a gente possa fazer isso, construir uma entrevista que seja, no mínimo, elucidativa ao nosso eleitor que está do outro lado, esperando muito por isso. Nós estamos aqui na Praça da Polícia, aqui na circunvizinhança. A gente não encontra um guarda municipal. Na verdade, não estamos encontrando nem a PM. Aqui a responsabilidade, eu gostaria de dizer, é da Polícia Militar, Sim. né? Isso é uma praça que deveria estar guarnecida pelo governo do Estado. Pelo menos o perímetro. O centro da cidade hoje é uma obrigação nossa. Eu quero dizer para a PM... Infelizmente não tem. Não tem. Que eu vou contribuir com a segurança fazendo a Guarda Municipal ser presente nos pontos de maior fluxo do município. Ponta Negra, terminais de ônibus, centro da cidade, Zona Leste, Zona Norte, nos aparelhos municipais que tem grande fluxo de pessoas. É esse o nosso papel. Eu não tenho dúvida que atacando a questão das linhas de créditos que incentivam o empresário,
Gerando emprego, você combate o morador de rua, mas também tem aquele morador de rua que já é um viciado, que já é um dependente químico. Isso, a Secretaria de Ação Social tem que agir, tem que conter esse avanço. E, ao mesmo tempo, nós botarmos a Guarda Municipal para cumprir o seu papel no centro, permitindo que a PM vá para os bairros. Não precisamos ter viaturas da PM aqui no centro. Isso é uma obrigação nossa. Vá para os bairros, porque hoje a criminalidade toma conta dos bairros da cidade de Manaus. É interessante o senhor falar disso, né? Porque nessa nossa primeira conversa, a gente tem muito chão ainda, viu? Sim. 1h30 de entrevista, agora que são 11 horas e 10 minutos. Obrigado pela sua audiência, você de casa acompanhando o Alôzão aqui, nessa série de entrevistas especiais. O Wilker Barreto, do Mobiliza, é o nosso convidado na Kombi do Alôzão. A gente está bem no centro de Manaus, coração econômico dessa região. Falamos de política de crédito municipal, falamos de segurança pública protagonizada no centro pela Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, que voltou a ser Guarda Municipal. Há um debate sobre o armamento ou não da Guarda Municipal. A gente sempre traz isso à tona. Mas aí, como economista, e pela experiência que o senhor tem também de ter sido deputado por bastante tempo, acredito, duas legislaturas, né? 2 vezes presidente da Câmara. Perfeitamente. E isso me traz uma questão, orçamento. Manaus, o senhor fala de enxugar a máquina. Enxugar a máquina é cortar despesas que... Desperdício mesmo. Que, na sua opinião, sejam despesas que não fazem sentido para a cidade de Manaus. O que o senhor cortaria efetivamente diante do orçamento de Manaus, que é um orçamento exíguo para as necessidades da cidade? A gente há de fazer frente a isso. É um orçamento muito pequeno, a cidade precisa muito do governo do estado, que também arrecada, né? A principal fonte de arrecadação do governo é a cidade de Manaus. Como o senhor pretende fazer essa matemática, aproveitando que o senhor é economista, para trabalhar política social, retirar as pessoas da situação lojas de rua, fechadas aqui, ó. Inserir dinheiro, injetar dinheiro na economia local por meio do município e, ao mesmo tempo, trazer segurança pública? Isso não ficou muito encaixado aqui. Vou falar o seguinte, vou aproveitar aqui a tua audiência do Alô. Manaus vai faturar esse ano 10 bilhões de reais. 4 bilhões e um pouquinho é folha de pagamento. Os outros 4 e poucos bilhões é manutenção da máquina. Asfalto, limpeza, medicamento, etc e tal. Já foram quase 9 bilhões. Sobrou aí 1 bilhão, que são as obrigações que tem que ratear. Moral da história, acabou o dinheiro. Olha aqui, ó. Uma esquina dessa, na 7 de Eduardo setembro, Ribeiro com a aqui, 7 de setembro. Ó, fechada aqui, ó. Aqui vai abrir agora, vai abrir de novo agora, mas fechou. Se eu economizar 5% da folha de pagamento, eu encontro 200 milhões de reais. Quero falar para você que me assiste e sabe o que eu vou dizer agora. Manaus tem 16 distritos de obra. Nesse exato momento, estão praticamente fechados. Manaus não tem controle do asfalto, do cimento, do meio-fio, não tem controle do seu estoque de medicamentos, não tem controle efetivo do que entra e que sai numa cidade. Me permita rapidamente aproveitar que ele está em pleno Eduardo Ribeiro, eu estou vendo aqui os agentes do Zona Azul. O senhor é a favor desse estacionamento da concedido, forma como está sendo da forma como está não. sendo cobrado? O Não. senhor é a favor do Zona Azul? O que o senhor pretende fazer caso seja eleito para melhorar isso? O contrato do Zona Azul precisa ser revisto. E tem que ser um contrato benéfico para a cidade. O que, na sua opinião, precisa mudar? Olha, o valor está caro. A metodologia está cara. Por que o Zona Azul não é igual de Fortaleza, que é um pouco mais barato? Por que ele não funciona bem no aplicativo? Hoje, o Zona Azul ele é muito bom para o empresário, mas é mal para a cidade. Por que o Zona Azul hoje não permite que aquele que vem trabalhar no centro da cidade tenha um tratamento diferencial? Porque para abrir a loja tem que ter funcionário. Para tocar a loja tem que ser funcionário. E alguns têm carro. Por que ele não pode ter um tratamento diferencial? O senhor manteria o contrato, ajustaria alguns termos ou chamaria uma outra empresa ou faria uma nova licitação? Isso, rever o contrato. O que eu posso dizer é o seguinte, Amaral, eu lhe da pergunto forma que está, não a vai prefeitura ficar. tem uma agência reguladora, né? Perfeitamente. Da forma que está, não vai ficar. Hoje, o Zona Azul é uma reclamação geral. E se é uma reclamação geral, o prefeito da cidade tem a obrigação de intervir. Quem manda na cidade é a população. Quando a população começa a gritar, alguma coisa está errada. E você precisa agir. E eu quero dizer publicamente que eu vou agir no que diz respeito aos anseios da população.
E a questão hoje, do Zona Azul hoje, é uma temática que não tem como entrar na pauta. Mas voltando à questão infraestrutura, do dinheiro, eu vou encontrar R$1 bilhão na prefeitura. Amaral, quando administrei a Câmara Municipal de Manaus... R$1 bilhão para investimento. Eu vou encontrar de enxugamento. Desse R$1 bilhão, eu preciso amortizar que hoje eu vou cobrar aí uns R$500 milhões. Ora, como é que você pode trazer qualidade de vida para uma cidade se ela está no vermelho? Manaus hoje começou 2024 com R$500 milhão negativo. Isso o atual prefeito não fala. Ao enxugar as despesas, como eu fiz na Câmara Municipal de Manaus, eu vou encontrar o dinheiro necessário para começar a intervir em situações como guarda municipal, em situações como banco empreendedor, nas linhas de crédito para facilitar a geração de emprego e renda, porque só existe uma coisa que combate miséria e pobreza: emprego e renda. Eu quero falar para você, jovem, que precisa ser qualificado, você, papai e mamãe de 40 anos de idade, que não consegue mais o emprego no mercado de trabalho, mas tem a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes, com linhas de crédito bancadas pela prefeitura. Você, senhor de 60 anos, o Banco Empreendedor tem um programa chamado Mais 60, que nós vamos dar linhas de crédito voltada para a terceira idade. Manaus tem obrigação de fazer a sua economia funcionar. A prefeitura, que arrecada R$10 bilhões, precisa ser uma prefeitura que vise emprego e renda. Por isso que emprego e renda, Amaral, é o primeiro item do meu plano de governo. Não existe essa questão de Manaus, aqui da cidade mais rica do país, com o povo pobre, que é isso que está acontecendo hoje. O atual prefeito não é gestor, é gastador. Emprego e renda, candidato, envolve não só o aspecto de injeção de dinheiro na economia, seja por meio de financiamento, por meio de empréstimo, de algum tipo de fomento. Envolve também qualificação profissional, né? É um aspecto que é fundamental. Por que hoje a prefeitura não procura a Federação das Indústrias e do Comércio e oferece os cursos pagos pelo município, que a gente chama de demanda casada? FIAN, Samsung, qual é o curso que tu quer? A prefeitura dá. Só que nós precisamos entender a dinâmica do mercado. A Samsung quer o jovem, não quer o senhor de 50 anos. E aí, esse senhor de 50 anos está marginalizado? Não. Vem ser um pedreiro, vem ser um eletricista, vem ser um profissional liberal. Hoje tem muitas famílias sendo sustentadas por uma costureira, que hoje não tem acesso à máquina de costura. Hoje tem muita família sendo sustentada por uma cabeleireira, que quer só um empurrãozinho para melhorar o seu negócio. Para gerar emprego e renda, Amaral, você precisa criar um ambiente numa cidade. Quer criar um ambiente numa cidade? Melhora o plano diretor, que hoje dificulta abrir negócio. Quer ampliar o ambiente de negócio numa cidade? Cria o que a gente chama da certificação integrada. Hoje, para você abrir um negócio em Manaus, passa 9 meses... Desburocratizar. Isso. Né? Envolve, dentre tantos aspectos, a parte econômica, a parte jurídica. O senhor falou de plano diretor, né? E o senhor lembra muito bem de como foi a votação do plano diretor até que ele chegasse a esse aspecto. O senhor acredita que ele já precisa passar por essas modificações, não tenho dúvida, diante da evolução da cidade de Manaus, das demandas atuais? Uma cidade dinâmica. Como o senhor faria isso, caso fosse eleito? Uma cidade é um ser vivo. É um ser vivo, onde pessoas habitam. E nós temos que ter a capacidade de entender essa dinâmica. Manaus hoje, o plano diretor hoje engessa a cidade. Você, meu amigo da Zona Norte, Leste, Oeste, não consegue abrir o seu pequeno negócio porque hoje o plano diretor não deixa. Se nós temos o licenciamento integrado, Implurb, SEMA, Devisa, vamos convidar o Corpo de Bombeiro. Não pode aquele que quer abrir um negócio esperar 9 meses para abrir um negócio. A cidade precisa ser um facilitador. Concordo contigo, não é só a linha de crédito, é todo o ambiente que você cria na cidade. Eu vou estender tapete vermelho para quem quer abrir negócio, do menor ao maior empresário. Porque hoje, quando a prefeitura bate na sua porta, só bate para machucar. Ela não é vista como um facilitador. Na sua opinião, isso implica em algum tipo de renúncia fiscal para incentivar a abertura de novas? Se precisar, por exemplo, renunciar, que nós vamos fazer um pacote de renúncia, por exemplo, no centro da cidade. Chegando aqui na Avenida Constantino Neri, perfeito, próximo ao T1, eixo importante da cidade de Manaus, só para localizar o telespectador que está nos acompanhando.
A gente está com o candidato Wilker Barreto, do Mobiliza, nosso convidado de hoje da Kombi do Alozão, passando aqui em frente ao T1 neste momento. Frente ao T1. Transporte, só terminando a questão do raciocínio lá, a questão do incentivo, política fiscal, renúncia fiscal para fomentar novos negócios. Aí eu te pergunto, qual é o imposto que o município está arrecadando se as lojas estão fechando no centro? Eu vou dar isenção de IPTU e alvará por 2 anos? Se ele abrir a porta, ele está gerando emprego. E se ele gerar emprego, aquele trabalhador vai consumir na economia. A economia sendo consumida está gerando. Então não existe renúncia daquilo que está fechado. Nós temos que permitir que a economia volte a girar em Manaus. Passando aqui no T1, aqui é um local para ter um guarda municipal, 2 armados, principalmente no horário da manhã e da noite. Agora, eu já perdi a conta de quantas vezes a Constitucional já foi recapeada nessa gestão. E por que os bairros estão abandonados? Porque nesse exato momento a buraqueira ainda está nos bairros de Manaus. E quando eu falo de buraqueira, eu estou falando de desvalorização de imóvel. Uma rua esburacada, cheia de lama, deprecia o imóvel daquele que paga o IPTU caríssimo, Amaral. Eu penso, candidato, não sei se o senhor compartilha dessa opinião, que tanto a comunidade quanto a avenida principal precisam estar coerentes com aquilo que a cidade pensa em termos econômicos, de acessibilidade. Mas não pode ser penso. Não é a Constantino, não pode deixar de ser asfaltada em detrimento do bairro, e o bairro, da mesma forma, não deve ficar sem asfalto por conta da avenida principal. Concordo contigo, mas quantas vezes ela já foi recapeada e nenhuma vez foi levada para o bairro? O que eu quero dizer é o desperdício. Dá para deixar uma via pavimentada e segurar 4, 5 anos? Dá. Se for bem pavimentada, sim. Tem seguro de obra. Hoje, você chama uma empreiteira, ela é obrigada a dar seguro da obra. O que eu quero dizer é que por que a prefeitura não vai para os bairros? Eu respondo para você porque existe hoje um desperdício e um alto índice de desvio de material dentro da Secretaria de Obras. Que isso nós vamos investigar e vamos denunciar a partir do dia 1º de janeiro. Eu quero, mais uma vez, bater na tecla. Eu não tenho, Amaral, a campanha dos milhões. Mas o que eu tenho eles não têm. Que é o conhecimento e o preparo necessário para administrar a cidade complexa. Conhecimento a gente não consegue encontrar na prateleira, não. Eu estou aqui bem ao lado de um ônibus do transporte público, está carregando vários passageiros aqui, o senhor está podendo ver aqui de pertinho como é que está. Manaus, desde 2002, passou a ter um sistema segregado em um eixo único, que foi mudando de nome, foi mudando de atuação, mas infelizmente ele não conseguiu ter uma característica própria. Eu vejo que o principal, ele não conseguiu dar cabo daquilo que a gente tem de maior necessidade no transporte público, que é conforto, rapidez e segurança ao passageiro, ao cidadão que depende desse transporte de massa todos os dias. A gente está falando de mais de 20 anos de tentativas. O que o senhor traz de novo para esse sistema de transporte público que precisa de uma evolução na cidade de Manaus? Primeiramente, Amaral, tecnologia. É inadmissível que o aplicativo não dê o conforto necessário para o usuário de só ir para a parada próximo do seu ônibus estar passando. E isso tem tecnologia para isso. Os aplicativos já estão aí. Segundo ponto, trazer de volta o sistema para o controle da prefeitura também. Quero falar para você que me assiste no Alô, que quem manda no sistema hoje é o empresário. Quem dita o preço da tarifa não é a prefeitura. Sabe por quê, Amaral? Porque a base da tarifa hoje é calculada sob o índice de passageiro por quilômetro. E sabe quem tem essa informação? Somente o Sinetran. Eu defendo o compartilhamento do sistema. Eu sou o poder concedente. Eu sou a prefeitura. Eu preciso saber quantos ônibus nesse exato momento estão rodando. Tu sabe por que o sistema está ficando sobrecarregado? É que quem me garante que nesse exato momento tem mais de 1000 ônibus rodando? Sabe quando você aumenta o espaçamento de um ônibus para o outro, o ônibus vira uma sardinha em lata. Sabe quem ganha com isso? O empresário. Porque se ele tiver que colocar um terceiro ônibus, ele paga mais o quê? Mais combustível, mais cobrador, mais motorista, mais custeio. Diminui o lucro dele. Mas quem perde é o povo. Quem ganha é o povo nesse caso. Quando ele diminui a frota, ele bota o povo numa sardinha em lata e aumenta sua margem de lucro. A prefeitura tem que ter o domínio compartilhado. Nós vamos rever o marco do transporte público há 10 anos que não é atualizado. Nós vamos rever os contratos, tempo de espera entre um ônibus e o outro. Manaus hoje tem 1.100 ônibus na frota. Eu duvido se tem 600 ônibus rodando. Eu duvido se tem isso. Por isso
que a tecnologia vai permitir tanto que a prefeitura acompanhe, mas principalmente aquele que é o patrão do sistema, que é o usuário. Eu entendo que a tecnologia ela vem sempre para dar muito mais suporte na tomada de decisão, ajudar a prefeitura, como o senhor disse, o poder concedente, a atribuir responsabilidades às empresas no que diz respeito à prestação de um serviço com maior qualidade para o passageiro, para os trabalhadores de maneira geral, inclusive os próprios rodoviários que estão todos os dias transportando milhares de pessoas, principalmente nos horários mais críticos. Mas quando eu lhe perguntei sobre evolução do sistema, eu penso que o aplicativo não resolve a questão do conforto, o aplicativo não resolve a questão da segurança, um aplicativo não resolve a questão da velocidade, porque isso passa por questões mais estruturantes. Não sei se o senhor pensa parecido. Perfeitamente. Qual a sua resposta para essas questões que, de fato, doem muito para o passageiro? O desembolso pela passagem e o serviço que não está dentro daquilo que ele esperava. Como é que você... Nós estamos aqui às 11h30 da manhã e já estamos no rush. Manaus tem problema sério de mobilidade urbana. Por isso que nós temos que ter a questão dos corredores exclusivos para o transporte de massa. Não tem jeito. Como é que a gente aumenta o transporte hoje, o conforto hoje da população? Aumentando a quantidade de frota rodante. Como é que você faz? O senhor pensa num corredor exclusivo se o ônibus para à esquerda e para à direita? A gente não tem nada de exclusivo, É por isso que nós temos que ter o seguinte. Eu fiz uma menção hoje de manhã, numa entrevista, fazendo menção ao que diz o grande estudioso Manuel Paiva. Manaus precisa ter gente pensando em mobilidade urbana. Manaus precisa ter gente pensando diariamente como melhorar o fluxo da cidade. A capacidade de endividamento da cidade, Amaral, tem que ser para obras estruturantes. Hoje, o prefeito empresta dinheiro para tapar buraco. Se precisar fazer grandes obras de intervenção viária, nós temos que usar sim. Porque cidade que não se movimenta é transporte que não se movimenta, economia que não gira. No que diz respeito à questão do conforto, eu preciso colocar o terceiro ônibus que hoje não está rodando. Quando você coloca o povo numa sardinha em lata, é porque a frota não está na rua. Se a frota não está na rua, você amassa o povo num transporte desconfortável. Segundo, essa informação vem com a tecnologia. A tecnologia vai permitir o que, por exemplo? O monitoramento do transporte. O monitoramento em tempo real, os botões de pânico, a integração guarda municipal com polícia. O mapa do calor, será que hoje não se tem um mapa do calor das rotas que são assaltadas? Nós temos que agir. Esses dados a Secretaria de Segurança Pública tem, né? Pelo amor de Deus, é o mesmo bandido assaltando ônibus várias vezes. Não tem inteligência? Vamos zonear Manaus com a Guarda Municipal. Também nós temos a tropa de choque da Guarda Municipal. Você zoneando Manaus, você atende tanto cidadão quanto a rota. Não dá. Mas eu não saí de dentro do ônibus ainda não. Perfeitamente. Candidato. Ainda estou dentro do ônibus, ele continua quente, desconfortável. A tarifa está muito distante daquilo que eu gostaria de exigir no que diz respeito a conforto, velocidade, terminais em condições adequadas para aquilo que se espera. É disso que eu quero sua resposta. O terminal está abandonado. O terminal está abandonado, o terminal não tem hoje o mínimo de atividade comercial, o terminal não tem segurança. Uma coisa é certa, a mobilidade urbana eu preciso de mais tempo para enfrentar, porque isso aqui é caixaria. Isso aqui é caixaria. O conforto do usuário é botar uma quantidade maior de ônibus ofertado na pista. Se você coloca mais ônibus, você diminui a lata de sardinha. E terceiro, a tarifa vai cair o preço quando a prefeitura começar a confrontar se os números informados pelos empresários correspondem à bilhetagem transportada. Repito a você, quem dita o preço da tarifa é o Sinetran, não é a prefeitura. Sabe, quando o senhor me responde isso aí, eu começo a pensar que é bom que a gente está na prática, né? Sim. Eu vou aumentar a quantidade de ônibus rodando para diminuir a quantidade de passageiros dentro dos veículos. Eu aumento a quantidade de veículos circulando. Eu tenho o mesmo espaço. Ou seja, eu aumento a quantidade de veículos circulando para o mesmo espaço, como a gente está vendo aqui. Eu aumento o congestionamento. Não, mas é o tempo de espera. Diferente, Amaral. Quando você coloca... Eu tento resolver um problema criando outro. Não tem jeito. Mas o contrato com a empresa, eles têm uma frota. Eu preciso que a frota contratual vá para a rua. Porque no cálculo da tarifa, ele inclui a frota. No cálculo do custeio da tarifa, ele está dizendo que tantos ônibus vão rodar.
Quando ele não coloca esses ônibus para rodar, aí sim eu estou botando um preço exorbitante, uma péssima qualidade. Quando eu coloco mais ônibus, eu diminuo o tempo de espera. A questão do rush é uma questão estrutural. Ó, a gente está em frente a uma parada de ônibus. Olha aqui, ó. Em uma faculdade particular aqui de Manaus, e a gente vê muita gente esperando Olha ônibus aqui, ó. nesse Ao horário. vivo aqui, não é verdade? Muita gente esperando Aí eu ônibus te pergunto, nesse horário. quando eu coloco mais E um aqui, ônibus... olha, a gente tem aquele exemplo claro, candidato. Temos a parada do lado direito e logo ali na frente a parada do lado esquerdo. A gente tem ônibus fazendo zigue-zague em um dos principais... Não tem... artérias. Uma das principais vias troncais da cidade de Manaus que liga o sul ao norte. Como resolver isso? Isso aí é uma engenharia de O mobilidade senhor já me urbana. disse não tem como 2 vezes. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, como candidato à prefeitura de Manaus, o senhor tem que me apresentar soluções. Não, sim, perfeito. Não só a mim como cidadão, mas a quem está do outro lado Mas me é a assistindo. grande questão de ser gestor, que isso não é uma varinha mágica. Eu vou enfrentar, primeiramente, o seguinte, Um aspecto positivo nessa entrevista o senhor já tem. O senhor me disse que vai economizar 1 bilhão nos caixas da prefeitura, cortando gastos. Mas aí eu vejo que esse dinheiro está se acabando aqui dentro de obras de infraestrutura para melhorar, por exemplo, o transporte público. Como o senhor pretende melhorar a fluidez do trânsito em Manaus? É o mesmo espaço, isso me incomoda, sabe, como cidadão. É o mesmo espaço para muito veículo. A gente tenta resolver o transporte público e atrapalha o outro tipo de transporte que tem o mesmo direito. É óbvio que o transporte de massa tem que ter prioridade. Perfeitamente. Mas como a gente consegue chegar a um termo que seja interessante para todos que estão no trânsito da cidade de Manaus? Se você perguntar o seguinte, hoje, determinados pontos que vamos ter fluidez no transporte e outros pontos não vamos ter gargalos. Vai ter trechos que os corredores vão ser eficientes e vai ter outros trechos que não vai ter possibilidade de corredor. Mas isso não quer dizer que o transporte não pode fluir melhor. Hoje, a frota de carro aumenta exorbitantemente em Manaus em função de uma péssima oferta de um transporte, de um modal de transporte. Eu não vou usar R$1 bilhão só para a questão da mobilidade urbana. Para isso que nós temos as capacidades de desligamento da prefeitura. A mobilidade de uma cidade você começa a enfrentar deixando ela para os próximos 30, 40 anos. O que eu quero resolver situações que eu posso, no curtíssimo prazo. O que eu posso resolver? Diminuir o tempo de espera entre os ônibus. Aumentar a frota de ônibus dentro da cidade. Verificar se o preço cobrado na tarifa é condizente com o IPK. Só lembrando a você, R$500 bilhão é injetado todo ano de subsídio no sistema. O sistema hoje precisa rever contratos. Certo? Nós vamos, com certeza, enfrentar gargalos como esse. Manaus está parada. Concorda comigo, Amaral, que a atual gestão já foi renovada em mobilidade urbana? Eu prefiro não comentar a atual gestão. Até porque minha posição aqui não é de comentar o que diz respeito aos próximos candidatos. Eles vão ter a oportunidade de sentar aqui no lugar em que o senhor está sentado hoje. Eu prefiro trazer para o senhor a seguinte indagação. A solução para isso aqui, candidato Wilker, qual que é? De quê? No seu plano de governo. Para esse congestionamento que a gente enfrenta todos os dias na Constantino Nery, na Djalma Batista, na Torquato Tapajós, que a gente ainda vai passar. Eu vou trazer mentes pensantes para dentro da prefeitura. Nós precisamos pensar a mobilidade urbana todo santo dia. Nós temos que ter um comitê de crise instalado em Manaus. Manaus não pode parar quando um poste pega fogo. O senhor é a favor da desapropriação para alargar as vias? Não tem recursos. Você não consegue indenizar uma FAMetro. O custo, monotrilho. Se tiver linhas de crédito baratas para o município, é um vetor, é uma opção. Ninguém consegue mudar uma matriz de uma cidade hoje com recursos próprios. Nós temos que ter capacidade de endividamento, mas não só isso. Temos que buscar linhas de crédito. No cenário realista, o que é possível fazer? No curtíssimo prazo, tentarmos fazer medidas baratas que tirem a necessidade de todo mundo cair numa Constantino Nery. Nós temos que enxergar a possibilidade de ter vetores de subida e descida. Nós temos que ter um diagnóstico pensado pela cidade. Muitos dos problemas que ele enfrenta no cotidiano de uma cidade. Nós temos um transporte coletivo hoje que é caro, que é um transporte coletivo hoje que não atende a necessidade, mas que pode ser melhorado. É muito fácil para mim falar que eu vou fazer o monotrilho, como já outros prefeitos prometeram, nada entregaram nos últimos 20 anos. O que eu posso prometer é o seguinte, é isso aqui, ó.
Nós temos desembarques irregulares na frente de uma universidade. Isso faz o gargalo de uma rua. Eu preciso pedir consciência dos alunos que eu não posso permitir uma terceira faixa ser preenchida no meio da Constantino Nery. Aí eu vou precisar que a Manaus Trans venha para o corredor e permita a fluidez. Se nós perdemos uma faixa, tu percebeu qual é o gargalo aqui agora? É a saída de alunos de uma universidade. A universidade tem que usar o seu estacionamento para permitir o embarque e desembarque dos seus alunos. Não travar aqui, ó. Acabou aqui o congestionamento do Constantino Nery. Era em função o quê? De um gargalo ocasionado. Todo dia está esse desembarque e embarque. A prefeitura precisa patrulhar aqui as artérias principais. Está com guincho em prontidão, quebrou um carro, recolhe o carro. Já pensou agora se quebrar um ônibus aqui, até deslocar um guincho de um ponto estratégico, você parou a cidade. É esse pensamento, Amaral, que nós temos que ter. Manaus tem que estar pensando, aquele centro de monitoramento lá, ali na Paraíba, não tem aquele espelhado bonitinho? Por que não está vendo por satélite, em tempo real, esse gargalo na Constantino Nery? Por que não deslocou uma moto do Intrans acabando com esse gargalo? É isso que eu falo, é monitorar Manaus em tempo real. Acredito que o satélite é até um exagero, porque a gente tem O fibra Google, ótica tem em toda Google, a cidade de Manaus. tem o Google. O uso de câmeras, né, pode facilitar muito isso, né? Nós estamos chegando agora aqui, candidato, nesse polígono que envolve Arena da Amazônia, o Sambódromo, e aqui é um encontro de bairros importantes da Zona Centro-Sul, Zona Centro-Oeste, parte da Zona Oeste, que faz também a Constantino Nery travar, mas isso é aspecto que a gente já venceu aqui na entrevista, questão de mobilidade de trânsito. Mas uma coisa eu penso que a gente pode falar ainda. Que merece um viaduto, né? Merece. Sabe por quê? Porque esse trecho aqui é um corredor. Porque se nós botarmos um viaduto aqui e lá na frente da Amadeu Teixeira, essa via joga direto na Torquato Tapajós. Aí você dá fluidez. Você dá fluidez. São artérias. Nós temos um sinal aqui e temos um sinal mais lá na frente. Vai causar um transtorno na obra? Vai. Mas isso aqui fica para os próximos 30, 40 anos. Muito se questiona, né, nessa política de construção de complexos viários aqui em Manaus, no que diz respeito aos gargalos subsequentes. E isso acontece aqui do lado, no Complexo Viário de Flores, onde a gente tem o acesso a Maripiranga Monteiro e a Djalma Batista. Porque logo depois da saída de uma rampa, de uma alça, você se depara com um sinal fechado. Tu quer uma opinião minha? Claro. Aquela baia ali, aquela passarela ali de frente ao Carrefour precisa ser tirada. Precisa ser esticada para entrar dentro do Carrefour, porque ali é um ponto de estrangulamento, porque pega Recife e pega Djalma. Ali estrangula, passando ao nível. O senhor diz tirar a passarela de pedestres? Não, esticar ela para que ela venha cair dentro do Carrefour. Não pode ter aquela meia-lua no meio da pista. Aquela meia-lua no meio da pista. O senhor diz o recuo para o ônibus ali na parada? A baia continua, mas aquela coluna que está ali, entre a pista... A sustentação. Aquilo ali precisa ser removido. Ali faz um represamento. Ó, nós estamos na Constantino Nery, paralelo aqui tem a Djalma Batista e mais em cima tem a Recife. Maripiranga Monteiro. Todas elas vão em direção aonde? Na direção do Aeroclube. Passando um pouquinho ali ao Aeroclube. Perfeito. Torquato Tapajós. Perfeitamente. Para onde a gente está seguindo agora. E qual é a ideia? Aquela coluna na frente do Carrefour precisa ser removida. A baia continua, porque ela não atrapalha, o ônibus cai na direita. Mas hoje está fazendo um funil ali e isso está travando o ônibus, o trânsito ali na nossa cidade. O senhor acredita que essa é uma situação pontual, que se resolve com pouco recurso? E assim como outras situações pontuais, é possível dar mais mobilidade trabalhando em curto prazo? É isso que o senhor quer apresentar? Eu não tenho dúvida. Eu vou te dar um exemplo do que é pensar a cidade. Antes daquela obra de meia-lua ali no viaduto do Coroado, todo mundo tinha que cair na bola para depois fazer rotatório. Tu percebeu? Sim. Hoje tu vai, faz a meia-lua debaixo da coluna e tu pega a via que tu quer, sem precisar entrar na rotatória. Aliás, ali é um outro desafio com o trânsito que vem pela Governador José Lindoso, Avenida das Torres, né? Nós precisamos criar um anel, como foi ali o Rapidão, isso é fato. Nós temos que tirar o transporte pesado de dentro da cidade. Nós temos um polo industrial, vetor da economia, mas hoje ali o Japim
os containers tomam conta daquele rush ali no período da manhã e da tarde. Rever as leis municipais que dizem respeito aos horários de circulação não é uma medida simples? É só fazer cumprir, a lei já tem. A lei já tem, ela já existe. Mas ela permite a circulação durante o dia. Será que não seria uma evolução trocar esse horário de circulação para o período noturno com mais segurança para ambos? Perfeitamente. Isso não vai prejudicar o empresário, porque você vai ganhar rapidez no deslocamento dos seus insumos. Que nós temos que chamar a cidade, porque nós temos uma frota de 1 milhão de carros. Toda Manaus cabe dentro da frota. Toda Manaus está dentro da frota de carro hoje. Olha aqui, ó. Nós temos, você percebeu, Amaral, que nós temos pontos de gargalos? Perfeito. Pontos de gargalo, isso precisa ser enfrentado. É isso que eu estou falando, Manaus, às vezes não é uma grande obra de intervenção. É você patrulhar as vias e permitir que elas tenham fluidez. Nós temos 2 artérias principais, nós temos que ter planejamento de execução no horário do rush da manhã e no final da tarde. Tá aqui, ó. Chegamos aqui no gargalo aqui, ó. Todo mundo se encontra aqui. Aqui nós estamos deixando, só para o telespectador ficar ciente de qual parte de Manaus nós estamos, saindo da Constantino Neri para acessar a Avenida Torquato Tapajós. A Avenida Torquato Tapajós hoje, eu diria que é o principal ponto de ligação norte-sul da cidade de Manaus. E é um grande desafio de mobilidade, no que diz respeito ao transporte público, na saída da Max Teixeira, da Cidade Nova, um ponto que a gente precisa comentar aqui durante a nossa entrevista, como um ponto sensível e que carece de solução. Mas a Torquato Tapajós hoje, ela permite uma fluidez maior do tráfego em determinados horários pela quantidade de faixas que ela dispõe ao motorista, embora ela sofra de pontos de gargalos em pontos específicos, como na chegada do Novo Israel, a gente vai passar por lá. Perfeitamente. Essa avenida, na sua opinião, ela requer obras estruturantes ou ela contempla aquilo que Manaus precisa para os próximos 20 anos? Olha, se tu perceber aqui, ó, se nós tivermos que fazer um projeto de alargamento da Torquato Tapajós, ela consegue ir até o viaduto. Depois, ela afunila de novo, porque só temos 2 faixas. Aqui, ó, o problema da Torquato Tapajós, eu acho que 4 faixas é suficiente. Aqui aguenta a caixaria e o corredor aqui de ônibus funciona bem. O corredor de ônibus aqui, que vem da Max Teixeira e cai aqui, funciona bem. Certo? Então, por isso que eu digo que a prioridade nos corredores de ônibus. Essa rua aqui, essa avenida aqui precisa ser constantemente monitorada. Aqui é a artéria principal. Ó, nós temos 4 faixas funcionando aqui no horário do rush. Uma dificuldade que a gente tem na Torquato Tapajós, a gente vai passar em pontos sensíveis, é a travessia para o pedestre. O pedestre reclama muito, embora a gente tenha algumas passarelas, elas contemplam a maioria, como essa que a gente acabou de passar, que contempla um conjunto habitacional de um lado e uma escola do outro. Só que a gente tem outros pontos na Torquato Tapajós que precisam dar mais segurança. A travessia de pedestres é uma das avenidas mais perigosas e mais mortais da cidade de Manaus, junto com Altaz Mirim, são as que mais concentram mortes no trânsito. O que fazer para vencer esse obstáculo tão complicado, o trânsito que mata na cidade de Manaus? Em locais que o carro ganha velocidade, Amaral, é perigoso você fazer uma faixa. Mas tem locais, passando ali a entrada do Novo Israel, que tem uma rotatória. Aí você consegue fazer uma faixa de pedestre que você consegue em função da diminuição do carro para pegar a rotatória. Mas tem locais que não tem jeito, você precisa construir a passarela. É que a passarela hoje é que nem um conceito de retorno. Hoje, as grandes capitais não permitem mais aqueles retornos à esquerda nem à direita. Você tem que jogar uma meia-lua lá na frente por causa da fluidez. Então, há casos e casos em relação a uma faixa, uma passarela, não tem jeito. Isso é o estudo técnico que vai dizer. Não é um prefeito sem conhecimento, é a parte de engenharia de tráfego da prefeitura. Olha, a gente está chegando em um ponto que eu considero, candidato Wilke, um dos principais aqui quando a gente vê a Torquato Tapajós como essa via principal de escoamento norte e sul da cidade de Manaus. Que a gente está chegando em um ponto em que vê o trânsito da Cidade Nova, um dos maiores bairros da capital amazonense, a zona mais populosa.
E aí a gente está diante de uma obra de infraestrutura. Eu vou até lhe pedir a gentileza, não sei se o senhor concorda, da gente dar a volta, pegar aqui um trecho da Max Teixeira, depois retornar para Torquato, que é para falar desse ponto aqui. Aqui é a funila, ó. Esse é um ponto de gargalo de trânsito que eu acredito ser de importância imediata para a cidade de Manaus, que a gente tem uma passagem, né? Nós temos uma passagem de nível aqui, mas ela não está resolvendo muita coisa nos horários de rush. A gente viu uma fila de veículos gigantesca, a passagem funciona, mas quando chega ali tem o gargalo. E aí eu vou fazer aquilo que o motorista faz todos os dias quando vem da Cidade Nova, quando vem do Manoa, quando vem dessa região da Zona Norte da capital, para acessar a Torquato Tapajós. Eu vou primeiro fazer o sentido oposto, quando ele vai de volta para casa já estressado de um dia de trabalho e pega essa merenda que é esse trânsito nessa região aqui por conta desse entroncamento da Max Teixeira com a Torquato Tapajós. E aí eu já aproveito para passar a bola para o senhor. Que solução o seu programa de governo traz para isso aqui? Olha, aqui o conceito de trânsito não está equivocado. O problema é o seguinte, é que nós temos 4 faixas da Torquato que se afunilam em 2. Não caberia uma terceira faixa porque você mataria a alça da direita de quem vem da Max Teixeira para cair na Torquato. Esses pontos de gargalo é que, por exemplo, é o seguinte, é que é difícil de solucionar. Porque nós temos aí o direito de quem vem da Torquato Tapajós em direção à barreira, mas não podemos esquecer também de quem vem da Max Teixeira para pegar a Torquato. Esses pontos de fluidez, o que eu mudaria aqui, em frente à Igreja Batista, eu colocaria uma passarela. Eu tiraria a parada do pedestre, porque você tira a fluidez da velocidade do trânsito. Porque ali na frente da Igreja Batista, que tem um grande movimento, tem o Natal da Luz, precisa ter uma passarela. Para poder essas 2 artérias que estrangulam, levando em consideração também, Amaral, que nem todo mundo que pega a Torquato vai na direção dela, cai para a Max Teixeira também, entendeu? Então ali, para ganhar velocidade, nós temos que permitir a fluidez, e a fluidez é trocar a parada, a faixa de pedestre pela passarela. Ó, a gente está pegando agora aqui a Max Teixeira, é bom que o sinal fechou, a gente vai parar aqui no cruzamento, ó, do retorno. Max Teixeira, cruzando aqui, zona norte da capital, saída da zona norte para a zona centro-sul de Manaus. Márcio Souza está mostrando aí. E a nossa equipe de produção está ao vivo, olha, nesse horário, a turma buzinando aqui para a alusão, 11h47, a gente segue nessa entrevista. Sabe uma coisa que me incomoda, candidato? Uma coisa que me incomoda bastante nesse aspecto, é que se está funcionando deixa, e nesse deixa, a gente não vê uma proposta estruturante que programe essas mudanças na cidade de Manaus pelos próximos 15, 20 anos, a longo prazo, soluções de longo prazo para essas necessidades. E aí o trânsito parece que fica sempre refém, a mobilidade fica sempre refém dessas questões. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Mas em relação a que ponto? Pontos de infraestrutura, pontos estruturantes, como a gente citou aqui, o cruzamento da Max Teixeira, o entroncamento da Max Teixeira com a Torquato Tapajós. Não, está funcionando. Não, perfeito. Se está funcionando, deixa. Se eu fosse Mas nesse deixa, quando a gente vai cuidar, já... Gestão, Amaral, é tomada de decisão. Entre fazer um novo viaduto ali, eu faria um aqui. Aqui eu faria um outro viaduto. Ali é um viaduto que ele permite a fluidez. Repito, se nós passarmos lá agora, eu vou dizer qual seria a medida de gargalo que eu ia tirar. As 2 artérias estrangulam parte da Torquato Tapajós, mas levando em consideração que uma das alças alimenta a Max Teixeira. Se eu tiver que tomar a decisão, eu vou enfrentar viadutos que precisam ser feitos. Aqui é uma passagem, porque lá na frente tem um outro viaduto que foi inaugurado na gestão do Arthur Vigílio, que dá fluidez ao trânsito. Lembrando que Jaime Lerner, que foi um grande arquiteto, prefeito de Curitiba, falou que às vezes viadutos só postega para frente o engarrafamento. Foi aquilo que a gente falou, depois da rampa, depois da alça tem um sinal e o trânsito volta a travar. O senhor falou do complexo viário aqui do Manoa, que é um complexo viário importante que foi entregue. Infelizmente a obra foi embargada, fecharam, abriram, hoje está funcionando para servir ao motorista e servir à população. Então, na sua opinião, essa passagem que a gente tem aqui
da Max Teixeira. A gente vai já chegar a ela. A Max Teixeira aqui para Torquato Tapajós é funcional, não há o que, não há o que planejar aqui. No curtíssimo prazo, eu resolveria a questão da faixa de pedestre, porque não tem como, você trava um trânsito por 1 ou 2 minutos e trabalharia a questão da passarela. Perfeito. Com isso, melhorando a fluidez de uma artéria que alimenta a Zona Norte e permite o escoamento aqui da Max Teixeira. Se eu tivesse que tomar a decisão como gestor da cidade, eu levaria esse investimento para outro ponto de gargalo a nível de infraestrutura. Entendi. Então uma passarela aqui, na sua opinião, Hoje, na atual situação, se eu tivesse que tomar a decisão como prefeito, eu optaria por fazer ali como nós conversamos, na Constantino Neri, que nós temos ali no cruzamento da Arena da Amazônia, poderia fazer aqui. eu vou aproveitar para dar uma parada aqui, o local permite, se o senhor se importa. Vamos lá. A gente mostra para o telespectador qual é o ponto em que nós estamos, em que o senhor citou a estrutura de passarela como uma estrutura alternativa que pode ser funcional, né, para esse trânsito. É legal que a gente mostra para o telespectador na prática. Você de casa, o Alôzão está ao vivo nessas entrevistas. Esse ponto aqui, né, a gente vê, candidato, a Zona Norte que vem da Cidade Nova e do Manoa, Max Teixeira, o entroncamento aqui na nossa frente para a Torquato Tapajós, o Márcio Souza está mostrando. E aqui a gente tem as entradas da nova Igreja Batista, que o senhor disse que solucionaria passarelas aqui e passarelas ali em frente na Torquato Tapajós. Principalmente ali. Se eu tivesse que tomar decisão, Amaral, porque na administração é muito diferente que na economia. Demandas infinitas para recursos escassos. Se eu tivesse que tomar a decisão da construção de um viaduto, eu poderia levar ali para baixo, naquele cruzamento ali do Armazém Portela, ou tomaria a decisão de fazer ali no cruzamento com o Amadeu Teixeira. Ou seja, se eu tivesse aqui... Na Constantino Neri, na entrada do Alvorada. Isso, aqui ou naquele outro ponto. Ou na Pedro Teixeira. Isso. Com a Constantino Neri. Aqui, o problema aqui é o seguinte, você percebe a fluidez. Porque se nós fizermos uma terceira rampa de alimentação da Torquato, a gente mata a rampa de acesso desta via a Torquato Tapajós. Entendeu? Então, o problema hoje aqui é que se nós colocarmos, imagina, numa via que nem essa, quantas paradas de sinal de faixa de pedestre nós temos? Quando você vai 2 minutos, tu está represando. É um pouco mais caro a passarela, é um pouco mais trabalhoso para o pedestre, mas é mais seguro. Nem sempre a faixa de pedestre é a certeza que você vai atravessar com segurança, certo? Então, nas artérias principais, não, lá no Parque Débora você coloca a faixa de pedestre, mas nas artérias principais, eu sou um defensor das passarelas. Perfeito. Está satisfeito? Pô, pra mim é Vamos ótimo. seguir viagem? Podemos? Bora, Márcio Souza. Primeira parada que a gente fez aqui, Avenida Max Teixeira, pertinho do entroncamento com a Torquato Tapajós. Nós vamos seguir agora pela Torquato Tapajós. Minha cidade querida, obrigado pela audiência. A audiência importante do Alô Cidade, trazendo entrevista com o candidato Wilker Barreto, primeiro dessa série especial no projeto A Crítica nessas eleições. 11 horas e 53 minutos, a gente está se aproximando aí de 1 hora de entrevista já, candidato. Tá voando, né? Não que a gente esteja num avião, que a gente está numa Kombi, eu prefiro. Mas o tempo está passando ligeiro. Aliás, a produção do Alô Cidade está aí. Me reporte aqui, por gentileza, Bruna, qual o tempo que a gente tem de entrevista no nosso relógio agora? Perfeito. Chegando aos 40 minutos de entrevista. Estamos chegando aos 40 minutos de entrevista. Você de casa, muito obrigado pela companhia. A gente vai seguir agora porque nós vamos chegar em um ponto importante da Avenida Torquato Tapajós. Porque de um lado, candidato, nós temos a Zona Oeste e do outro nós temos a Zona Norte. Sim. E nesse ponto que a gente atravessa aqui do viaduto 28 de março em diante, nós temos Colônia Terra Nova, onde estão Novo Israel, onde estão Rio Piorini. Do outro lado, no Tarumã, nós temos Cidadão 10, Parque Riachuelo 1 e 2, Parque Solimões, nós temos Parque São Pedro. São áreas que
a demanda por infraestrutura é enorme. E aí a gente vai voltar àqueles distritos de obras que o senhor falou lá no início da nossa entrevista, a gente ainda estava no centro de Manaus. Perfeito. E eu já lhe deixo a primeira pergunta. Como solucionar a descentralização dos serviços de infraestrutura em uma cidade tão grande quanto a cidade de Manaus e que da noite para o dia vai crescendo cada vez mais para dar conta disso e entregar esse serviço público com mais qualidade? Primeiramente, para você que me assiste, obrigado pela pergunta, Amaral. Primeiramente, eu vou garantir que o asfalto que o povo comprar chegue na ponta. Que o cimento que a população comprar chegue na ponta. Manaus tem 16 distritos de obra. Manaus está bem zoneada a nível de distrito de obra, a nível de DDZ de saúde, de educação. O que nós precisamos é ter o controle de estoque. O que nós precisamos é chamar, não é os terceirizados, que sai 2 vezes mais caro. Eu vou abrir concurso público para quem quer trabalhar na Seminf. Isso é carreira. Eu sei que puxar asfalto não é para qualquer um, não. Mas não pode ser aquele contrato terceirizado que sai 2 vezes mais caro para o poder público. Eu vou botar para funcionar os distritos de obra e com isso garantir a estabilidade da cidade. A cidade hoje, se nós entrarmos hoje em qualquer bairro do que tu me falou aqui, Amaral, na direção da Zona Norte, que é o que cresce em Manaus, né? Vamos já entrar. Manaus cresce para cá. Manaus não cresce. Norte e oeste. Isso, Manaus não cresce, mas a oeste, certo, não vai ter tanta pujança como vai ter aqui a questão da Zona Norte. Já passamos da barreira faz tempo. E aí, por falar em crescimento, também eu falo de habitação. Tem muito vazio habitacional que a gente pode trabalhar a capacidade de endividamento da prefeitura para as construções das casas, das moradias populares. E eu sou defensor da verticalização da cidade. Cidade verticalizada, a cidade é mais barata de manter. Mas olha, na minha gestão, que eu conheço todos os distritos de obra, na minha gestão, a Seminf vai ter controle do asfalto, do cimento e do meio fio. Aí você vai ver a cidade, principalmente na periferia e nos bairros com outra casa. É interessante, porque a gente está chegando. Eu até me permito. Olha ali, passamos ali da faixa de pedestre. Viu ali, ó. Ali caberia uma passarela. Nós já temos um sinal de travessia, ele acaba segurando, né? Esse trânsito. Represa. A questão é que ele segura mais no horário da tarde e noite, que é no horário da volta. No contrafluxo, no contrafluxo. Exatamente. Mas retém do outro lado. De quem vem no horário da manhã. Uma passarela resolveria, né? Muito, muito. A gente está chegando pertinho aqui do Novo Israel. Vou até manobrar aqui. Torquato Tapajós, passando aqui o Complexo Viário 28 de Março, entrada do aeroporto Zona Oeste à minha esquerda. Vocês lembram como era aqui antes no passado? Sim, sim. Ó, fluiu aqui. Aqui se resolveu. É. Essa questão desse complexo viário, ela trouxe aquilo que se precisava. E a gente precisa dar o crédito a quem merece. Ela resolveu um problema na cidade de Manaus pensando essa conexão com a Zona Oeste para os próximos 10, 15 anos. É um pensamento interessante quando a gente planeja e executa a gestão pública dentro de uma cidade com tantos desafios como é a cidade de Manaus. Em contrapartida, nós temos a Torquato Tapajós se aproximando da Zona Norte da capital aqui nesse ponto, que na entrada da subida aqui do Novo Israel, que fica à nossa direita... Afunila de novo. Afunila de novo. A gente tem a Torquato restrita a 2 faixas, chegando à Zona Norte e Zona Oeste, bairros populosos. A gente vai já chegar no Colônia Terra Nova, um dos maiores bairros da Zona Norte da capital e que tem problemas sérios de infraestrutura que precisam ser resolvidos. Amaral, tu percebe que esse trecho aqui é facilmente duplicado? Aqui, ó. Tirando aquele posto ali que seria fácil de indenizar, nós temos aqui uma avenida aqui, ó. Olha o recuo aqui dos postes. Isso aqui a gente permite... Vai ter trechos que a gente não vai conseguir enfrentar. Mas você aumenta o quilômetro rodado da via e isso ganha tempo. É interessante a gente falar desse aspecto de mobilidade, mas eu também chegando próximo a esses bairros, olha, a gente está aproximando aqui da entrada do Novo Israel, na Colônia Terra Nova. Saúde básica é um assunto que sempre é latente nesses bairros. Saúde básica, acesso, proximidade, médico, a oferta de serviços para a população. O que o senhor pretende fazer nesse aspecto da saúde básica
para essa Manaus que aumenta cada vez mais essa necessidade? Olha, Amaral, eu digo o seguinte, você pai que me assiste, mãe que me assiste, Manaus hoje tem 255 unidades de UBS e saúde da família, 10 policlínicas. O que eu assumo publicamente o compromisso é botar para funcionar o que tem. Nós vamos ampliar os horários de funcionamento das UBS. Nós vamos zonear Manaus para que o pai de família, a mãe de família, depois das 18 horas, possa, até as 22 horas, ter uma opção para levar seu filho com febre, ter uma opção de levar seu idoso, o seu ente querido, porque hoje procurar qualquer pronto-socorro do Estado a partir das 17 horas é um caos. Manaus pode dar a sua contribuição para a saúde básica, certo? E para a saúde geral, porque quando você pega uma mãe de família que nesse exato momento está lá, depois das 18 horas, levando o seu filho no pronto-socorro da criança, é porque ela não teve uma policlínica perto de casa para levá-lo. Aí ela vai passar de 3 a 4 horas esperando, Amaral, porque o filho dela não é prioridade, porque lá é pronto-socorro. E pronto-socorro tem uma tabela de cores, vermelho, amarelo, verde, e assim vai. E uma febre é tratada como azul. Então eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga, que nós vamos botar para funcionar uma unidade que já existe. Tu lembra daquele dinheiro que eu ia economizar, que eu vou economizar? 1 bilhão. Perfeitamente. Aí tu vai entender. Para mim botar para funcionar uma unidade básica de saúde até as 22 horas, eu tenho que pagar o salário a mais do médico, do enfermeiro, mais remédio, é a luz, é a manutenção da estrutura. Uma policlínica para funcionar até as 10 da noite. Envolve outras contratações? Não, você pode até usar a mesma carga horária, o meu profissional. Se ele receber, quem é que não faz um extra? Todo mundo topa. Agora tem que pagar, não pode dar calote. Se precisar contratar, com dinheiro em caixa, por que não se contrata? O que eu quero dizer é que nós vamos construir, ó, parou um caminhão aqui, ó. Se não tiver o monitoramento da cidade, isso vai virar um caos. É isso que eu estou te falando, é monitorar a cidade, Amaral, em tempo real. O central de monitoramento precisa estar hoje, opa, parou um caminhão na Torquato Tapajós. Eu sei que ele não vai conseguir enxergar uma rua lá no Terra Nova, mas na Torquato Tapajós não enxergar? Então é dessa forma que eu estou falando que ele pode cuidar de Manaus, mas voltando para a saúde. Então eu entendo que hoje o prefeito promete sobre que vai construir um hospital 24 horas, e até merece mesmo Manaus. Mas se eu fosse gestor, em vez de gastar 100 milhões com tinta, eu já tinha construído um hospital. 600 milhões com comercial e publicidade. Tem que ter a publicidade institucional, mas não precisa ter tantos milhões. São as tomadas de decisão que estão machucando o nosso povo. E para isso precisa ter preparo, precisa ter conhecimento. Administrar não é para poucos. Nós estamos chegando a 1 hora de entrevistas. E a gente já passou por várias áreas temáticas que envolvem a gestão pública, que envolvem a Prefeitura de Manaus. É interessante porque a gente acaba levando para dentro da casa das pessoas ideias, possibilidades, a necessidade de novas ideias. Eu penso que a cidade de Manaus tem isso, a necessidade de novas ideias, mas que sejam factíveis, né, candidato? Ideias que sejam, que não sejam só um programa de governo, mas que, de fato, por meio de recursos que a Prefeitura tem, por meio da capacidade que a Prefeitura tem de endividamento e empréstimo, sejam executadas, né? E aí a gente está se aproximando de uma área que eu considero muito, muito necessária nesse aspecto de infraestrutura. Muito necessária nesse aspecto de infraestrutura. Colônia Terra Nova, à direita, Campos Sales, Parque São Pedro, Parque Riachuelo, à esquerda. Tarumã, né? O complexo que envolve o Tarumã na Zona Oeste. E essa, como o senhor falou mais cedo, é uma área de pleno crescimento para a cidade de Manaus. Como, na sua opinião, tem que ser esse crescimento? Visto que Manaus, nos últimos 30 anos, eu vou colocar 30 anos, cresceu de maneira desordenada, e com esse desordenamento de crescimento, com a falta de planejamento, coloca o poder público municipal em xeque na prestação de serviços importantes. A gente falava da saúde. Como resolver isso? Amaral,
Manaus tem áreas já consolidadas. A partir do dia 1º de janeiro, eu não irei permitir invasões. Eu vou fazer o maior programa habitacional, mas para mim é nas áreas de vazio habitacional. Não dá mais para construir as cidades novas da vida, porque isso aumenta o custo de manutenção da cidade. Uma cidade horizontal é uma cidade cara de manter para todos nós. Certo? O que já está consolidado é obrigação da prefeitura. Eu vou enfrentar o problema. Agora, eu não posso permitir que Manaus, todo ano, nasça uma invasão. Candidato, só um instantinho, que a nossa produção está falando aqui comigo. Pois não, Bruna? Só um instantinho, Bruna. Deixa eu falar aqui com a Bruna. Eu vou parar o carro aqui para a gente se comunicar com a produção. Pois não, Bruna? Pois não? Descemos? Estamos ao vivo aqui com a câmera do Márcio Souza desse lado, a Bruna também está lá. Já voltou, Helena, já está ok. Tá ok o sinal aí, né, Bruna? Tá ok o sinal aí, Bruna? O formato tá diferente, é isso? Vamos seguir? Vamos seguir? Nesse momento, candidato, a gente está fazendo um ajuste lá, mas aí o tempo da entrevista dá uma paradinha para não ter nenhum prejuízo às suas respostas. Você pode me falar então, Bruna, como é que a gente faz aqui? Muito bem, ajustado, segundo a produção do Alô Cidade, vamos seguir viagem. Tem até uma banana aqui, olha. São as coisas relacionadas à cidade de Manaus, né? Vamos pedir licença aí. Vamos seguir falando então desse assunto importante que é esse crescimento da cidade de Manaus, esse crescimento que a gente chama de desordenado. Olha só como é que tá aqui o trânsito. Sabe o que isso aqui é, ó? Represamento para entrar no comércio ali, ó. Aí começa a fazer isso aqui, ó. Esse é um problema antigo. Aí em frente ao Parque São Pedro, ó, mesmo fechando o retorno que havia para o Campos Salles em frente ao Parque São Pedro, a gente vê aqui aproximadamente 2 quilômetros até o complexo viário que fica ali na frente. Aproximadamente isso, 2 quilômetros de muito congestionamento, independente do horário do dia. Sim. São essas questões que... Mas ali foi em função de 5, 6 carros que querem entrar no comércio e a pista só tem duas faixas. Uma parou, travou o trânsito. E levando em consideração que a Torquato está precisando muito de recapeamento, hein? Nesse trecho aqui, principalmente. Está muito ruim mesmo. Vamos falar de crescimento? A gente falava do crescimento desordenado da cidade de Manaus. Não dá, Amaral, que todo ano permitir que uma invasão nova nasça em Manaus. Aí estamos enxugando gelo. O senhor falava do crescimento horizontal da cidade como uma cidade nova. Isso não funciona, na sua opinião? O que precisa ser feito? Hoje, os programas habitacionais do município de Manaus precisam ser programas no conceito apartamento. Quando você verticaliza, você diminui o custo de manutenção da cidade. Manaus hoje tem muitas zonas que podem ser habitadas, não precisa vir na direção da barreira, certo? Nós temos que fazer valer um plano diretor. Manaus não pode hoje, todo ano... O senhor quer ir para norte ou para oeste? Me diga. Olha, vamos aqui na direção da norte, né? Então vamos descer aqui. Olha aqui uma outra obra que fez uma grande diferença aqui. No sentido do Rio Piorini. Eu só acho esse viaduto muito confuso. Ele para mim, ele não é, na minha opinião, foi uma obra importante, mas ele é muito confuso de lidar com ele. Você se perde muito nas entradas e saídas. A Kombi quis correr agora, o senhor percebeu? Não sei o que é que houve aqui. Minha cidade querida, a Kombi do Alozão, parece que foi a rampa, né? Oh, meu Deus. Pessoal, estamos ao vivo, mais de 1 hora de entrevista. Agora a gente mudou, saímos da Torquato Tapajós. Estamos nesse prolongamento aqui do anel viário. Isso aqui era uma grande circular.
ela faz parte desse projeto chamado Grande Circular, que é o grande anel viário da cidade de Manaus para integrar Distrito 1, Distrito 2, a parte da M10, a parte da BR-174 nessa expansão do Distrito Industrial. Só que no perímetro dessas grandes avenidas, foram pensadas 20 anos atrás, logo depois do Nova Cidade, logo depois dessas áreas que a gente está se aproximando, candidato, permitiu-se a ocupação em toda essa margem. Então, à minha direita aqui está a Colônia Terra Nova e à minha esquerda o Rio Piorini. Sim. Eu diria que o Rio Piorini, as margens do Igarapé do Passarinho, é um dos maiores desafios dos últimos 20 anos, porque a cada mandato, embora as solicitações sejam enormes, sempre falta uma rua para asfaltar. E aqui, ó, mais aqui na frente, na subida aqui da Colônia Terra Nova, o senhor vai ver que tem rua que nunca foi asfaltada. Como resolver isso? Amaral, Manaus vai ficar surpresa do que eu vou mostrar o total de desperdício e desvio de material dentro da Secretaria de Obras. Eu quero lhe dizer que o problema hoje de Manaus é o que se compra não chega na ponta. Eu posso lhe afirmar isso. Já denunciei o Ministério Público. O problema é que hoje, certo, Manaus já tem uma receita enxuta para suas demandas. Aí tu bota e leva em consideração desperdício e má gestão, está aqui a cidade do jeito que está. Na minha opinião, está aqui, ó. Eu não preciso falar, se a gente adentrar em qualquer bairro aqui, a nossa direita e a esquerda, nós vamos perceber o abandono. Os distritos de obras estão, se nós pararmos no distrito de obras da Cidade Nova, que é ali pertinho, mais na frente, passando o T3, vamos perceber lá que não tem nada dentro do distrito de obra. Não tem asfalto, não tem cimento, não tem meio fio. Como é que uma cidade é mantida? Cidade é que nem casa da gente, requer manutenção diária. Se você não faz manutenção diária, a cidade se perde o controle. O senhor fala de fiscalização, é interessante esse aspecto, porque a fiscalização é uma das funções diretamente ligadas ao trabalho legislativo, que é a sua principal experiência. Só que caso seja eleito prefeito de Manaus, sua função vai ser executiva e o senhor vai ter uma Câmara Municipal com 41 vereadores prontos para lhe fiscalizar. Em vez de fiscalizar, o senhor vai ser fiscalizado. Como é que vai ser isso? Primeiramente é o seguinte, eu uma vez prefeito, eu tenho obrigação de cuidar do dinheiro da população. Combate à corrupção, que eu vejo muito candidato falar isso de plano de governo. É obrigação, é dever de qualquer cidadão, principalmente agente público. Em relação à Câmara Municipal de Manaus, eu vim de lá. Eu vou chamar os vereadores para me ajudar a cuidar de Manaus. Ao contrário do que fazem hoje, do que faz hoje o prefeito e o governador, eu vou ter uma ótima relação com a oposição, respeitosa. Quando a crítica for da minha administração, eu quero que o secretário averigue a denúncia do vereador. Procedendo, tome as providências. Se for uma calúnia, vou pedir retratação da minha administração. Mas eu não vejo a oposição como um empecilho. Porque, na minha opinião, quem representa o povo é o parlamento. O prefeito é um executor de orçamento. Está passando, candidato, aqui é o Igarapé do Passarinho, que vem da zona norte da capital, Cidade Nova, toda essa região do Manoa, e chega até essa região aqui, que é a região do Rio Piorini, por onde a gente vai aqui margeando, em paralelo, né? A gente vai agora nesse sentido paralelo. Do outro lado do Passarinho aqui está o Santa Etelvina. A gente vai já passar em frente ao Santa Etelvina. Tu me permite só um raciocínio sobre o Igarapé? Claro. Graças a Deus que Manaus tem os igarapés, tá? Pelo índice de chuva que nós temos, se não fosse os igarapés, ia haver a tragédia em Manaus. Só que eu quero falar para você que eu vou fazer a manutenção, a dragagem dos mesmos. Tu sabe por que Manaus está alagando com facilidade? Por causa do assoreamento do igarapé. As areias tomam conta do igarapé e a água espalha. Não tem vazante, não tem canal. Então, nós vamos tratar os igarapés com o mesmo cuidado que a drenagem pluvial. Porque a drenagem pluvial, sabe onde que leva a água? O igarapé. Quando o igarapé está cheio de lixo, quando o igarapé está assoreado, sabe quem sofre com isso? Aqueles que estão na encosta do igarapé, nas margens do igarapé, aqueles que estão próximos do igarapé. Então, para mim, ó, Igarapé, cuidado, é a cidade que resiste à chuva. Quando eu falei do Igarapé do Passarinho, eu ia entrar nessa seara, questão ambiental da cidade de Manaus. Drenagem de Igarapé envolve licenciamento ambiental, que depende do Estado, que depende de uma relação coesa entre Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas.
drenagem de igarapé, manutenção de leito de igarapé, que infelizmente, na maioria dos que estão hoje dentro da cidade de Manaus passaram a ser corredores de esgoto a céu aberto, é uma questão ambiental séria que envolve uma política de meio ambiente e de saneamento básico. Perfeitamente. Quais são as respostas que o senhor tem para essas áreas ambientais e de saneamento básico, que envolve também saúde dentro do seu programa de governo? Manaus, eu quero assumir um compromisso. Manaus hoje tem próximo de 30% de saneamento. Eu quero chegar a 50% em 4 anos. É esse o meu desafio. Eu gosto de trabalhar com metas. Eu sou o único candidato a prefeito que tem o plano Manaus sustentável. Para mim e para minha gestão, o lixo é riqueza. Eu vou acabar com a garrafa PET dentro do igarapé. Para isso, eu vou dar valor agregado a ela, como tem hoje a lata de alumínio. Nós vamos fazer valer as leis de logística reversa que obrigam o empresário a comprar de volta aquilo que ele produz. Nós vamos trabalhar hoje a questão do saneamento e vamos chamar a empresa Águas de Manaus, que eu não admito a população pagar por taxa de esgoto onde não tem coleta. Isso para mim é um crime que afronta o direito do consumidor. Manaus terá um prefeito que terá a coragem, porque é assim que eu ajo como deputado estadual. Os outros candidatos ficam chateados quando eu falo isso, mas eu preciso, Amaral, exaltar as minhas qualidades. Eu sou o melhor currículo dentre eles. Eu sou a melhor formação dentre eles. E se não tiver formação para administrar 40 bilhões de reais do teu dinheiro, eu não sei mais o que é ser prefeito de Manaus. O senhor estava na Casa do Povo quando a taxa de esgoto foi discutida. Qual foi a sua posição em relação a isso? Eu fui para a tribuna várias vezes, só que hoje tem uma liminar favorável. A empresa tem uma liminar favorável a ela. O município não recorre. Eu fiz pronunciamentos, eu tenho pronunciamentos meus como presidente da Câmara contra a taxa de esgoto. Primeiramente que eu sou contra a prestação de serviço cobrada para quem não é prestado. O dinheiro está saindo com muito suor do bolso do contribuinte e não está voltando para ele. Essa gestão ambiental e de saneamento básico, ela implica a qualidade, inclusive, da água que a cidade de Manaus vai captar no futuro na Ponta do Ismael. Te viu o igarapé do Passarinho? A gente está passando por ele aqui, vai passar mais uma vez por cima dele aqui na Torquato Tapajós. E outros, como o igarapé da Ponte da Bolívia, que vem do Matrinchã e do Acará, e que estão poluídos por conta dessa gestão ineficiente do ponto de vista ambiental e essa gestão de resíduos sólidos, mesmo depois de 14 anos da política nacional. Como o senhor pretende resolver isso, caso seja eleito? Não tem jeito. Para bairros longínquos da captação, tem que ser a formação de sistemas independentes. Manaus não consegue bombear até aqui. Sistemas independentes de abastecimento de água? Perfuração de poços de mais de 200 metros. Manaus tem lençóis freáticos fabulosos, que precisam ser, por detalhe, preservados, tá? Porque hoje estão furando os lençóis freáticos de qualquer jeito e contaminando eles. Certo? Então, para regiões longínquas, a captação da Ponta do Ismael, a alternativa que se tem são sistemas independentes de fornecimento de água. Mas para isso, a empresa precisa ter a anuência dos moradores para que eles possam levar o serviço de água. A tarifa social será implementada, será mantida na minha gestão e nós não iremos permitir cobrança de taxa de esgoto porque não tem esgoto. Isso está ponto passivo na minha gestão. Estamos passando agora, olha, vamos passar aqui nessa ponte do igarapé do Passarinho, Torquato Tapajós. Estamos nos aproximando do Santa Etelvina. Santa Etelvina, um dos mais antigos e um dos maiores bairros da zona norte da capital amazonense. Vou dar o horário certo aqui, minha cidade querida, 12:19. A gente já está se aproximando do ponto final dessa nossa carona, que fica ali, já chegando na rodovia M010, depois da barreira, mas que diz respeito a uma das propostas do seu plano de governo que me chamou a atenção. O senhor até falou alguma coisa a respeito dela agora há pouco, que é de transformar o lixo em riqueza. Perfeito. E aí eu vou lhe mostrar que o senhor tem, se a sua ideia é transformar o lixo em riqueza, o senhor tem um barril, não dá para ver direito esse barril porque está encoberto de fumaça, mas ali na frente, aqui ó,
Tem Já o dá pra nosso gente aterro, ver, né? a montanha de lixo, né, que se forma. A montanha de lixo que se forma aqui à nossa frente, onde fica o aterro controlado de Manaus. Como é que é esse programa de transformar o lixo em riqueza? Explique melhor isso pra gente. Nós vamos trabalhar dois aspectos. Só falar de números. Manaus gasta hoje quase R$500 bilhão com a coleta de lixo em Manaus. Metade do lixo que vai para o aterro ser pesado para nós pagarmos, melhor dizendo, poderia ser reciclado. A garrafa PET hoje, o vidro, o papel, o eletrônico tem valor agregado. Quando a gente chama de valor agregado, dinheiro. Nós vamos implementar, Amaral, um processo de coleta seletiva, certo, nos bairros, na palma da sua mão. Hoje, tem empresas que compram o ativo do lixo. Você sabia que hoje o aterro sanitário de Manaus produz energia que não é aproveitada? A geração de gás. Que é o metano. Na frente do aterro tem uma estação da Amazonas Energia. Era para estar hoje ligando uma usina de combustão de metano, alimentando o sistema da Amazonas Energia e trazendo economia de luz para o município. O que eu quero falar para vocês é que hoje, se nós implementarmos a coleta seletiva, que hoje é de 2% em Manaus, tratarmos o lixo como riqueza, nós vamos aumentar a vida útil do aterro, nós vamos gerar renda na população que trabalha, e eu quero mandar aqui um recado para os sucateiros, que terão respeito dessa administração. Vamos trabalhar aqui com os catadores de lixo, que terão um respeito dessa administração, que eu não vejo vocês como bandidos, eu vejo vocês como essenciais para a economia do lixo e riqueza. Quero dizer que vou enfrentar a construção de um novo aterro, porque o tempo de vida útil aqui está acabando. Já expirou. Ele está em sobrevida. Sobrevida. E eu não vou permitir que o aterro da Marquise, ali no coração do Igarapé do Leão, funcione. Porque eu não vou ser o prefeito que vai armar essa bomba relógio contra a cidade. Ah, tá tudo legal, tudo legalzinho, tudo dentro dos parâmetros. Quero dizer para vocês que aquela usina lá de Fukushima estava redondinha e uma hora explodiu. Brumadinho, estava tudo redondo. E olha a tragédia aí. Nós vamos construir um aterro dentro dos 20 quilômetros de cabeceira de aeroporto. Vamos escolher uma área e vamos enfrentar esse problema. O senhor é a favor da taxação da coleta de lixo? Assunto que inclusive já foi discutido na CMM na época em que o senhor esteve lá. Por quê? Sou contra porque hoje eu vou implementar o lixo à riqueza. O lixo tem um potencial econômico. Quando esse potencial econômico for explorado, você vai ver a briga que vai ser hoje para você correr atrás de uma garrafa PET. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga. Você consegue encontrar hoje uma latinha de cerveja e refrigerante na rua? Não, por causa do valor agregado. Não adianta, prefeito Davi, colocar barreiras no Igarapé. Tem que criar a cultura de o lixo não ir para lá. Enquanto o plástico for visto como um vilão e não como uma benfeitoria econômica, nós não vamos vencer essa cultura. Do ponto de vista ambiental, lixo é riqueza, sua proposta de governo está aqui um dos maiores desafios que o senhor tem. E sou o único candidato que tem isso, tá? Para mim, como economista, isso aqui é um vetor econômico. Isso aqui é uma cadeia econômica. Muitas famílias vão tirar o seu sustento da reciclagem do lixo, como já tiram hoje catadores e sucateiros. Manaus vai ter um tratamento diferenciado em relação a esse tema. O senhor concorda que trabalhar de uma maneira educacional para a questão do lixo funciona, mas colher esse resultado é médio e longo prazo? Perfeitamente. Imediatamente, como o senhor pretende tirar o lixo do Igarapé, que não seja a solução paliativa? É dando valor agregado a ele. Por isso que o tema é lixo é riqueza. Nós precisamos, olha, hoje, o meu filho de 5 anos tem uma educação ambiental impressionante. As crianças hoje não permitem que os pais joguem lixo na rua, porque é uma questão cultural, nós não tivemos isso lá atrás. Mas isso não impede que eu possa olhar o plástico, olhar o vidro, o papelão, certo? O eletrônico como um potencial econômico que eu sei que tem. No curtíssimo prazo é isso. Sabe como é que nós vamos acabar com um assalto? Aquele ferro? Eu vou comprar 15 mil, né? Beleza, professor? É fazer aquelas tampas ecologicamente viáveis. Hoje,
o viciado, o que vem roubar o livro, a tampa está atrás do valor agregado do ferro, do valor econômico do ferro. São alternativas como essa que nós vamos conseguir devolver uma cidade certa prosperidade. Candidato Wilker Barreto mobiliza aqui com a gente ao vivo. Está chegando no ponto final da nossa entrevista. Que viagem, hein? Espero que tenha gostado. Convido o senhor a descer para que a gente possa... Para mim foi uma experiência ótima. Falar um pouco mais, aproveitando esses últimos minutos de entrevista. Eu convido e afirmo para os candidatos que toparem ser entrevistado aqui pelo Amaral, se preparem que aqui a entrevista não é fácil não. Aqui é ao vivo, né, Amaral? É ao vivo. É ao vivo. Tudo bem, meu amigo? Aqui pegou fogo, não pegou não? A gente tem esse ponto como o ponto de encerramento da nossa entrevista, candidato Wilker Barreto. Eu acredito que nós estamos chegando já ao finzinho, né? Pouco mais de 1h20 de entrevista. E eu queria lhe agradecer a disponibilidade de andar pela cidade de Manaus em um veículo popular. Está muito perto da realidade da população, falando sobre problemas que não são confortáveis. Para um gestor, para um aspirante a gestor da cidade de Manaus, como é o seu caso, para um postulante à Prefeitura de Manaus. Mas eu quero lhe agradecer também pela coragem de se disponibilizar a isso e a levar aos seus eleitores e àqueles que ainda não decidiram o seu voto, o seu programa de governo de uma maneira prática. Olha, Amaral, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a crítica por essa forma dinâmica. Administrar Manaus é isso. São situações que você enfrenta no dia a dia. Você não pode achar que administrar Manaus está dentro do manual. É nessas horas que você se calça do preparo, é nessas horas que você se calça da experiência. Quando você abordou o tema lixo, é um tema que eu gosto porque eu tenho mestrado nesta área. Quando eu falei que vou encontrar R$1 bilhão, é porque eu sou doutor em finanças, sou doutor em administração. É a única coisa que eu tenho para oferecer para Manaus. Minha coragem, meu preparo, minha experiência. Eu não tenho os milhões, Amaral. E mesmo se tivesse, jamais compraria o meu mandato com a força do poder econômico. Se eu tiver que ser prefeito de Manaus, eu vou ser pelo povo. Porque eu vou ter toda a liberdade de tomar as medidas corretas sem precisar ter que agradar A e B, porque ali me ajudou e me financiou. É esse o compromisso que eu quero assumir com Manaus. Eu tenho ao meu lado uma vice, professora Renata, professora de carreira, diretora, já foi diretora de escola, diretor de DDZ. Com assessora me permitiu, Amaral, ser um deputado inclusivo. Eu não sou pai atípico, mas a minha tribuna sempre esteve nos últimos anos à disposição daqueles que me procuraram, das bandeiras PCD, das bandeiras autistas, porque eu fui orientado, eu fui seguido. Ninguém sabe tudo, eu não tenho varinha mágica, mas eu tenho a capacidade técnica de sentar com qualquer técnico e ter a maturidade necessária para tomar as decisões que uma cidade que nem a nossa precisa. Por isso que eu peço teu voto, conheça minha história, conheça minha luta. Eu sou o Wilker Barreto, candidato a prefeito pelo Mobiliza, e o meu número é o 33. Obrigado, Amaral. Que isso, nós é que agradecemos. Se o senhor me permite recapitular aqui, é também uma forma de respeito ao que o senhor trouxe de informação ao longo dessa entrevista de 1h30. O senhor falou de pontos muito importantes para a cidade de Manaus e eu gostaria de lembrar aqui, encerrando essa entrevista. O senhor falou na contratação imediata, por meio de concurso público, de 1.000 guardas civis metropolitanos, o guarda municipal, ampliando a capacidade de atendimento. O senhor também falou de questões importantes, e aí eu vou falar da não taxação do lixo. A gente está em um local que é emblemático para isso, mas em compensação, na extinção da taxa de esgoto para quem não é servido pelo serviço de maneira completa. O senhor falou de saúde pública, ampliação do horário de atendimento nas unidades básicas de saúde. E me chamou muito a atenção quando o senhor falou de imediatos cortes na administração pública para dispor de R$1 bilhão dentro do orçamento para investimento. É um resumo que eu faço aqui da sua participação no Alô Cidade. Se o senhor quiser destacar algo mais, o senhor pode ficar à vontade. Também. A questão ambiental é de importante, eu diria, com perdão da redundância, de importante relevância à cidade de Manaus e a esses aspectos. E eu gostaria de deixar agora o tempo franqueado ao senhor, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Ótimo, o senhor se direcionar com esses temas nesse resumo da nossa entrevista ao telespectador que nos acompanha em casa. Me permita abordar outros temas e aproveitando a audiência do Alô, eu também quero falar para você, mãe atípica, mãe solo.
Nós temos hoje o melhor projeto para acabar hoje com o sofrimento de mais de 180 mil crianças de 1 a 5 anos fora de creche, fora de CMEI, que é o Fundo Municipal de Educação Infantil. Nesse exato momento, Amaral, tem muita mãe e pai de família em casa com seu filho sem poder correr atrás do emprego porque não tem onde deixá-lo. Criança fora da escola, fora da creche, é um problema social e um problema econômico. E eu quero enfrentar isso destinando em lei, vai ser a primeira prefeitura do país a mandar uma mensagem para a Câmara, garantindo que 10% do IPTU que você paga, do alvará, do ISS e do ITBI, que são os impostos municipais, possam ser destinados para a criação e manutenção da creche. Lembrando, o governo federal ajuda a construir, mas não dá dinheiro para manter. Com esse dinheiro, em 4 anos, investiremos próximos de R$1 bilhão, garantindo em lei o dinheiro necessário para enfrentar essa problemática. Quero também assumir um compromisso para você, jovem, que precisa correr atrás do emprego. O jovem tem a juventude como capital ativo, mas precisa da qualificação para ser atrativo. E é isso que entra a prefeitura. Para você, mãe de 40, 50 anos, da minha idade, que não tem currículo e tem dificuldade de conseguir um emprego, a prefeitura vai te socorrer, a prefeitura vai te dar a oportunidade de ser alguém, de correr atrás dos teus sonhos. Cidade. Aí, minha gente, você acompanhando nesse momento a finalização da entrevista com o candidato a prefeito Wilker Barreto, 1h30 de entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai retornar aqui fazendo um balanço em relação a esse trajeto feito, conhecendo de perto os problemas aqui da cidade. É interessante a gente ressaltar que o Amaral foi passando ali por várias vias movimentadas e foi ali pontuando vários detalhes que os manauaras enfrentam aqui no dia a dia. E o candidato sentiu de perto essa realidade. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.